receber vocês dois aqui. O Jacques, um amigo super querido, já veio no programa. E o Rogério, que veio especialmente de São Paulo. Jacques, os jogos fizeram parte também do seu universo aí de criança, adolescência, mesmo que seja um Atari, coisas aí da nossa época. E como que você hoje resolveu trazer esse assunto, claro que ligado à psicanálise, mas para a sua literatura? Bom, eu sempre fui um jovem que gostava muito de esporte, de fazer coisa, né, de jogar. Mas futebol, basquete, tênis, squash, era muito agitado, né? E gostava também um pouquinho das histórias, dos jogos de tabuleiro, né? O xadrez, o Go, né? Que tinham essas estratégias, né? Exatamente, muito matemático, muito lógico, né? Inclusive o Perec, né, que é esse escritor que acaba de lançar o livro sobre o trabalho dele, ele também gostava muito de jogos, né, de tabuleiro. Tanto o Go, que é esse jogo que é um xadrez chinês, que é um dos jogos mais complicados em termos matemáticos, talvez o mais complicado, e o xadrez normal, né, que é um jogo que eu nunca aprendi a jogar. Embora muito difícil, né, em termos de possibilidades matemáticas, ele é muito mais fácil do que esse Go, né? Então, eu sempre fui fascinado com as histórias, os grandes jogadores de xadrez, de Go, as estratégias, a ideia daquilo, o romantismo daquilo. Eu lia muito sobre esses jogadores, né? E é muito bonito, né? Inclusive no meu livro anterior, que se chama Meshuggah, com um romance sobre a loucura, eu conto a história do Bob Fischer. Bob Fischer é um dos maiores enxadristas, enfim, o maior enxadrista americano e um cara que enlouqueceu, né? Um maior gênio, talvez, Sim. e que enlouqueceu. Então, eu acho que esse lado lúdico dos jogos, né, essa possibilidade de você brincar, aprender brincando, mas que é uma brincadeira muito séria, né, é muito legal e é muito interessante trazer isso para a literatura, né. Então, esse escritor, esse Georges Perec, que perdeu os pais no Holocausto aos 5 anos de idade, né? A mãe foi morta em Auschwitz e o pai foi morto no fronte de guerra. Ele construiu uma literatura, né? Uma brincadeira literária, mas uma brincadeira literária muito séria, porque a brincadeira literária, os jogos linguísticos e literários que ele faz nos livros dele, que eu vou explicar ao longo da entrevista, ele quer fazer um controle da literatura, ele quer aprender a entender o passado traumático dele brincando, né? Mas é uma brincadeira muito séria, né? Essas brincadeiras de infância, a gente sabe, né? Você que tem filho, Sim. Enfim, as crianças, elas vão aprendendo, é muito lúdico, mas é muito sério o que elas estão aprendendo, né? Ao cair, ao se levantar, aquela brincadeira do esconder, né? Cadê você? Aquilo é mágico, aquilo é interessante, aquilo é muito psicanalítico, aquilo faz com que as crianças aprendam muito, né? Então eu acho que o brincar, esses objetivos, o foco, essa tentativa, né? Quando vocês estavam falando das muitas vidas nos jogos digitais, né? O Guimarães Rosa mesmo fala, né? Que a vida é essa mesmo, né? Que a gente não tem como fazer um rascunho dela. Então na vida a gente vai aprendendo errando, né? A criança aprende errando, a criança aprende caindo, né? Eu acho que talvez um dos grandes problemas atuais, né, que a gente chama desses pais helicópteros, né, que são esses pais que estão o tempo inteiro acompanhando as crianças e não deixa ela cair, não deixa ela fracassar, não deixa ela errar, não deixa ela ficar triste. E isso faz parte da vida e faz parte do aprendizado, né? E é isso que o Perec faz na literatura dele, né? Ele erra, ele fracassa, ele busca a memória, ele busca o trauma, ele cria um jogo, esse jogo literário dele não funciona, ele mesmo sabe que esse jogo não vai funcionar. Isso tudo para entender, né? Para entender um evento histórico terrível, né, que foi o Holocausto, né? Então ele busca as memórias dele para tentar entender um evento que aconteceu democraticamente, né? Enfim, um governo que tomou posse, um governo ditatorial e fascista que tomou posse e que perpetrou um dos grandes, talvez o maior, né, evento terrível da história, né? E essa coisa de
trabalhar a memória, né? Recontar a história é um problema, né? Nossa. A gente está vendo isso atualmente, São muitas né? versões, né? Muitos lados. Mas hoje a gente está vendo isso, né? Sobretudo o que aconteceu ontem, né? De um grupo falando que não houve, né? A ditadura militar. Exatamente. E o outro comemorando. O outro comemorando. E de fato houve a ditadura militar, né? Agora, como a gente vai tratar essa ditadura, esses eventos, essas torturas e tudo que aconteceu, isso faz parte da gente, né? De enfrentar essa memória. Porque o fato de você não enfrentar a memória, você pode, enfim, eventualmente fazer com que ela volte, né? E volte de uma forma ainda pior, né? Exatamente. A gente vai trombar com ela em algum momento aí do nosso futuro, né? Exatamente. No seu caso, Jacques, o que você acha aí, em se falando de um jogo de guerra? Como separar a realidade e a ficção e não deixar esse tipo de sentimento tomar conta, no caso aí, da violência de um jogo, passar para a vida real? Eu acho que a grande questão, e talvez a grande possibilidade que a literatura nos permite é de compreender, de entender e de educar. Então, ao ler, né, sobre o que aconteceu nas guerras, na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, nos genocídios, enfim, na Inquisição, essa possibilidade de aceitar o outro diferente, né, quando você lê, quando você convive com essa história, com o olhar do outro, a literatura, ela te dá essa possibilidade de você conseguir entrar no olhar do outro, no olhar do outro. Então, tem uma pesquisa muito interessante que fizeram, enfim, um artigo bem interessante mostrando um pessoal lendo Dostoiévski, por exemplo, e lendo literatura, enfim, de autoajuda, essas coisas, enfim, que são muito rasas. E eles mostraram neurocientificamente que você que lê literatura como Crime e Castigo, Guerra e Paz, você lê esses livros mais, enfim, volumosa, que te fazem pensar e que te fazem se colocar no lugar do outro, você cria empatia. Então você desenvolve a capacidade de você entender o olhar do outro, o sentimento do outro, como que o outro pensa. Eu acho que uma vez que você entende, né, a dor do outro, as buscas dos outros, os sonhos dos outros, eu acho que a gente tende a diminuir essa violência. Porque uma vez que você sabe que o outro é um igual, né? Porque você olha, enfim, se você é criado nessas bolhas e hoje, né, a internet está criando mais e mais bolhas, né, com os algoritmos que a gente conhece, que te focam, né? Então, se você faz parte de um grupo extremista, você vai receber só notícias e vai ter só amigos extremistas. E quando, na verdade, você conhece, né, esse outro grupo, você vivencia, você se aproxima dele, a literatura é uma porta maravilhosa para isso, você vai entender. E talvez essa discriminação, esse ódio que você tem por pura ignorância, né, pode diminuir. Então, eu acredito que esses massacres, esses jovens, enfim, de Suzano, enfim, eu acho que Nova Zelândia. Exatamente, existe um período da juventude em que a gente, né? E a gente não pode responsabilizar os jogos por esse tipo de ação, né? Essa pessoa, ela cria, né? Ela tem um olhar contra a sociedade, né? Mas se ela se vê, por exemplo, um apanhador no campo de centeio, que é um livro clássico, né? Esse livro clássico é um menino também que quer... Não se encaixava, Não se encaixava, quer matar o mundo, enfim. O Carlos Drummond de Andrade tem um poema que ele vai explodir as Torres Gêmeas. Isso sempre existiu, então. Isso sempre existiu. Muito então, antes da criação dos jogos de guerra, A literatura talvez te mostre que você não está sozinho e que essa sua insatisfação, esse seu ódio, esse seu pânico, essa sua angústia, essa sua depressão, enfim, ela é um momento, né? Um momento do jovem de qualquer, do Japão, da Itália, o muçulmano, o árabe, o judeu, enfim, qualquer. Então talvez a literatura e a educação, enfim, os exemplos possam te abrir mais, né, do que fechar. Eu acho que o perigo é você se fechar, né? Você também gosta? Eu acho que a grande questão, né? Esse é o meu 6º livro, né? E eu acho que a minha grande busca literária é a busca pela memória. Por que a gente se lembra de coisas que a gente não quer lembrar? Por que a gente se esquece de momentos que a gente
não desejaria esquecer, porque que alguns momentos tristes a gente se lembra, felizes a gente esquece, né? Então, eu busco compreender em toda a minha literatura essa questão da memória, porque a gente está esquecendo e lembrando o tempo inteiro. Hoje é muita informação, né? Sobretudo hoje, né? Mas, enfim, existem momentos da sua vida que você se reúne com seus amigos e aí seus amigos falam, você lembra disso? Você lembra disso? Cada um tem uma memória diferente de um evento que aconteceu com todo mundo. Você recria esse momento através da sua própria vivência, da sua própria cultura. E todo mundo tá certo, todo mundo tá falando a sua verdade. Exatamente. Isso é a literatura. Um grande jogo de memória. Essa lacuna, né? A nossa mente é cheia de lacuna e a gente faz a ficção para juntar logicamente de acordo com o que você experienciou, né? Eu acho isso das coisas mais maravilhosas, né? Maravilhoso. E Jacques, quando você estava se preparando para escrever o livro, você chegou a pesquisar mais sobre os jogos de guerra? Você foi se deparando com esse assunto aí ao longo da pesquisa sobre o Georges Perec? O Georges Perec, enfim, um grande escritor, né? E a grande questão dele, né, que ele trabalha com esses jogos, né, linguísticos e literários, é porque ele imagina, né, ele pensa, né, que a história, né, essa história que a gente conhece, ela foi concebida, enfim, aconteceu, enfim, por vários e contingentes fatores. Então ele vai à matemática e as regras e restrições matemáticas para tentar fazer um mundo literário, uma concepção de um mundo literário, né, de um grande jogo literário, em que ele poderia controlar toda a literatura, para que aquilo, enfim, não acontecesse, por exemplo, Auschwitz, né? Então, por exemplo, ele tem um projeto fantástico, maravilhoso, que é um projeto do livro que se chama La Disparition. La Disparition significa o desaparecimento. É um livro de 340 páginas em que acontecem desaparecimentos, mortes terríveis, e ele publica esse livro, e na hora que ele publica esse livro, o pessoal começa a ler, enfim, gostar ou não do livro, e de repente eles descobrem que não tem a letra E no livro. A letra E é a letra mais importante do alfabeto. Do alfabeto mais frequente do alfabeto francês. E ele fala o seguinte: se os nazistas me fizeram viver sem as pessoas mais importantes, o meu pai e minha mãe, père e mère em francês, eu, Georges Perec, também tenho dois S, tenho que escrever literatura sem a letra mais importante. Então, parece um jogo dificílimo. Um jogo dificílimo, 340 páginas em francês sem a letra E. Nossa. Depois ele escreve um outro livro que se chama Le Grand Palindrome. É um livro que é um palíndromo. Palíndromo é, por exemplo, Ana, que você lê da esquerda para a direita. Sim. Ele publica esse livro e fala, agora você pode ler o livro de trás para frente, que é igual. Imaginem, um livro inteiro que você pode ler de trás para frente. Então isso é um jogo sério e que está trabalhando com os limites da própria linguagem, da própria literatura. Tem um livro dele que se chama A Vida, Modo de Usar. Esse livro, ele impõe várias regras, vários jogos, inclusive o livro todo é concebido como se fosse um grande tabuleiro de xadrez, mas um tabuleiro de 10 por 10, em que todos os personagens e todos os apartamentos funcionam, se unem através do cavalo, do andar do cavalo no xadrez. Então, é um grande jogo, mas é um grande jogo literário. E aquilo que eu falei no primeiro bloco, né, que ele concebe um projeto, e esse projeto, enfim, é fracassado, né, é porque esse projeto inteiro que ele concebe é um projeto, enfim, que ele vai montar quebra-cabeças. Então ele vai passar a vida inteira montando quebra-cabeças e depois ele vai apagar esses quebra-cabeças, esse quebra-cabeça. E na hora que ele vai montar a última peça do quebra-cabeça, nesse livro, A Vida, Modo de Usar, antes dele morrer, ele tem na mão uma peça em W, e na hora que ele olha para a última peça do quebra-cabeça, é uma peça em Y. Nossa. Então elas não se encaixam. E é a vida, né? É o trauma. É assim o tempo todo, né? É o fracasso da vida, é o fracasso da memória, é o fracasso da história. Então, esse livro, ele vai atrás desses... São muitos símbolos, né? Exatamente, desses jogos literários que o Perec se propõe a fazer, que na verdade, e depois eu concluí isso bem, eu venho trabalhando com o Perec desde o meu doutorado, já tem 12 anos, eu já escrevi sobre o Perec e a matemática, agora eu escrevo sobre o Perec e a psicanálise, e em todos os meus livros de ficção também quero entender isso. Na verdade, ele está usando esses jogos e essa matemática toda para tentar compreender o trauma de ter perdido os pais quando criança, na guerra, para tentar entender uma guerra, para tentar entender um mundo, enfim,
absurdo, né? Que a gente não consegue entender até hoje. Exato. Nosso tempo está acabando, infelizmente. Então eu queria que vocês dessem aí uma dica para quem está em casa. Quem se interessou pelo livro, você já fez lançamento aqui em BH? Já vai ter um outro lançamento. Ele foi publicado por uma editora mineira maravilhosa que se chama Relicário Edições. Então você pode ir lá no site, enfim, eu estou em todas as redes sociais também, Jacques Fuchs no Instagram, podem me comunicar. E o convite que eu faço aqui é sempre para a literatura, né? Procurem ler livros, se apaixonar pelos livros, né? Os pais mostrarem, né? Eu tenho alguns amigos que gostam muito de livros e eu vejo que os filhos, quando, né? Você é escritor, sabe? Tem um certo encanto. Sim. Enquanto alguns pais que não dão nenhum valor para livros, os filhos também, você é escritor, não estão nem aí. Nós somos um exemplo, exatamente. Né? Então, eu acho que, enfim, eu tenho 6 livros publicados sobre temas, sobre a loucura. E quem quiser achar seus livros... Sobre o Nobel, enfim... Estão nas livrarias. Estão na livraria comigo, enfim, só digitar meu nome, vocês vão ver muitas coisas. Maravilha!